serão necessárias para você subir, para você ir até esse teto e poder alcançar esse milagre. E essa frase marcou muito a minha tarde. Quem não rompe com os telhados da resistência, nunca verá o milagre descendo à sua realidade. Enquanto, queridos, nós ficarmos imóveis, e nós não rompermos com as dificuldades, com aquilo que nos trava, com aquilo que paralisa as nossas vidas, nós nunca alcançaremos o milagre. Deus é poderoso para operar milagres, mas esperar o milagre talvez não seja a melhor ideia. Por isso, uma atitude de fé, ela é gerada por uma iniciativa e ela rompe barreiras. Qual é a barreira que você precisa romper hoje? A última coisa que eu aprendo com esse texto é que atitudes de fé geram testemunho. Muitos milagres da Bíblia, se não todos eles, são feitos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para dar mérito a esses homens, nós estamos aqui para entender a atitude deles, mas a honra e a glória é para aquele que pode operar milagres. E o que acontece aqui? Quando Jesus vê a fé desses meninos, Ele diz: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Só o paralítico foi curado ali, irmãos? Não. O paralítico é curado. Esses 4 meninos com certeza tiveram a experiência master da vida deles. E todas as pessoas que estavam naquela casa, lotada, desde a porta, a janela até o teto, elas ficaram atônitas e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E se você tiver oportunidade depois, você pode ler na sua casa os versos anteriores, dos 6 ao 10, porque Jesus é questionado. Os sábios ali presentes, os estudiosos da lei, olham para Jesus e falam assim: por que você está perdoando os pecados dele? Você está blasfemando. Mas quando o milagre, quando o testemunho chega, todos eles ficam atônitos e glorificam a Deus. Você pode dizer um amém? Amém. O que eu quero concluir com você nessa mensagem é que às vezes você está precisando do milagre, mas às vezes a pessoa que está do seu lado também. E você pode ser uma porta para que o milagre de Deus chegue na vida da pessoa do seu lado. Para aquela pessoa que trabalha com você, para aquela pessoa que convive com você, para a sua família, para os seus amigos. Uma pequena e simples atitude de 4 amigos geram tudo isso. Queridos, será que nossas atitudes de fé estão pequenas demais? Eu me peguei pensando hoje à tarde, o porquê que nós temos tanta dificuldade de carregar os nossos amigos, de carregar esse tipo de pessoa, de sermos como esses 4 amigos, de tomarmos iniciativa, de rompermos as barreiras. E eu estava pensando em algo, eu queria compartilhar com você, se fizer sentido, amém, glória a Deus por isso. Mas nós vivemos em tempos egocêntricos, em que nós somos pessoas importantes demais para carregar uma maca, em que nós nos encontramos cargos na igreja muito altos para que nós possamos carregar cadeiras. Talvez você tenha um título muito legal na sua empresa, você é um superior, e por isso você não pode
carregar uma maca, fazer coisas pequenas. E ainda que pareça um Homem-Aranha subir esse telhado, é uma coisa pequena em vista daquilo que Deus faz para nós. E o meu convite para você nessa noite é olhar para as pequenas coisas do seu dia a dia, para as pequenas coisas que você faz. Mas é muito difícil olhar para essas coisas quando nós nos achamos grandes demais. E os tempos em que nós vivemos trazem isso para nós. Eu sou muito importante, eu tenho um cargo de influência. O meu prolabore não permite eu frequentar tais lugares. O meu patamar, o meu financeiro, o meu estilo de vida não me permite carregar uma maca. Vixe, quem sou eu para destelhar uma casa? Mas eu aprendi essa frase com um pastor amigo meu. Eu queria que você levasse ela para a sua vida. Que diz assim: pessoas que se acham grandes demais para fazer coisas pequenas, são pequenas demais para fazer grandes coisas. Eu vou repetir para você entender bem. Pessoas que se acham grandes demais para fazerem coisas pequenas, são pequenas demais para fazer grandes coisas. Será que nós não nos encontramos assim, irmãos? Grandes demais para fazer pequenas coisas? Mas eu afirmo para você, se você quer viver grandes milagres na sua vida, eles começam a partir das pequenas coisas. Nós precisamos valorizar os pequenos começos, as pequenas iniciativas, as coisas que parecem simples, mas que na mão de Deus, elas podem se tornar poderosas. Se você sondar a Bíblia como um todo, você vai encontrar vários casos em que pequenas coisas fizeram muitas diferenças. Por exemplo, o simples menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Esse rapaz era pequeno demais, ele tinha poucas coisas, mas uma atitude de fé, de entregar tudo aquilo que ele tinha, alimentou uma multidão. E aí, nós seguimos. E a última pergunta que eu quero fazer para você, o Ministério de Louvor pode vir. O que você precisa fazer hoje? Para a gente concluir essa mensagem. Qual iniciativa você precisa tomar? Quais barreiras você precisa romper? Ou quais atitudes as pessoas esperam de você para que o milagre chegue até elas? E é a nossa permissão, irmãos. Nós permitimos o Senhor usar-nos ou não. E eu garanto para você que o Senhor deseja usar você para executar milagres na vida das outras pessoas. Você crê nisso? Agora, o que nós precisamos fazer? Quando nós ouvimos, cremos, tomamos a iniciativa, rompemos as barreiras, nós precisamos gerar testemunho. O Senhor quer usar a sua vida para testemunhar do poder dEle. Não é para honrar o nosso nome, não é para honrar o nome dos nossos pastores, da nossa liderança, mas é para honrar o nome de Deus que essas coisas acontecem. E eu gostaria de finalizar com esse texto de Êxodo, capítulo 14, verso 15, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Sabe, queridos, quando nós estamos envolvidos com a igreja, nós temos a leve tendência de espiritualizar todas as coisas. E às vezes nós estamos clamando a Deus por tantas coisas. Deus, toca na minha empresa. Deus, eu não vou conseguir pagar as contas esse mês. Deus, eu não aguento mais meu marido. Deus, eu não consigo alcançar o meu filho. Deus, eu não consigo fazer isso. Deus, faz isso. E a única coisa que o Senhor pede para nós é essa: marchem. Não é uma coisa surreal, não é uma coisa longe das nossas possibilidades. O Senhor só diz para você o seguinte: marche. Você quer fazer a diferença na sua família? Você quer restaurar o relacionamento com a sua esposa? Marche, meu irmão.
Você deseja fazer a diferença na sua empresa, gerir melhor a sua empresa? Marche. Você deseja construir um relacionamento com Deus, melhor ainda, ir a níveis mais profundos, que você ainda não acessou? Marche, meu irmão. Marche, comece a caminhar, saia do seu lugar. Tome iniciativas, rompa barreiras, para que Deus possa fazer um testemunho através da sua vida. E esse texto é muito poderoso, se você puder ler também Êxodo. Aqui nós estamos vivenciando a travessia do mar com o povo de Israel. E eles poderiam também, como os meninos do texto de Marcos, poderiam ficar lá, Deus. E é o que eles estavam fazendo. Nós vamos, meu Deus, nós vamos ser massacrados. Deus vem no nosso socorro. E é assim que nós estamos, irmãos. Às vezes nós estamos clamando tanto a Deus, e Deus só quer que nós venhamos tomar uma iniciativa. O Senhor confiou coisas na sua mão. O Senhor te deu pernas para marchar. E talvez hoje você está clamando por um motivo, há muito tempo, e a palavra do Senhor vem a você, numa terça-feira, dia 13 de maio, e diz assim, marche, marche. Se você quer experimentar grandes milagres, se você quer desfrutar do poder de Deus, se você quer viver grandes coisas, meu irmão, nós precisamos marchar, nós precisamos sair do nosso lugar, nós precisamos nos compadecer do outro, nós precisamos amar o outro. Mas não dá para viver tudo isso se a gente lutar com as mesmas armas, se a gente lutar da mesma maneira, e se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Como Albert Einstein diz, isso é idiotice, fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Isso que ele nem era crente. E eu quero encerrar, para a gente orar, com essa frase. Talvez o milagre que você espera e as grandes coisas que você almeja estão a uma atitude de fé de distância de você. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que teve a coragem, a ousadia de tocar as vestes do mestre, assim como esses meninos tiveram uma atitude de fé, de escalar um telhado, de descer esse paralítico. Qual é a atitude de fé que você precisa tomar hoje, meu irmão? Lembre desse clamor que você está pedindo ao Senhor. Traga à sua memória agora tudo aquilo que você tem pedido a Deus. Mas qual é a atitude de fé que você precisa tomar para que isso aconteça? Eu sei que grandes coisas nós almejamos. Lembra no começo? Eu comecei essa mensagem perguntando para você qual era a grande coisa que você almejava. Quais eram as grandes coisas que você desejava viver? E aqui nós encontramos a resposta dessa pergunta. O milagre que você espera e as grandes coisas que você almeja estão a uma atitude de fé, de distância de você. Se coloque de pé. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu queria que você pensasse agora. Talvez você se encontrou no primeiro tópico dessa mensagem. E o primeiro tópico ele diz a respeito de tomarmos iniciativa. Não é somente sobre decidirmos, mas é sobre começarmos. É sobre sairmos do nosso lugar de comodismo. Mas talvez você se encontrou no segundo tópico. Você se encontra hoje paralisado. Você encontrou as barreiras que não te permitem continuar. Ou talvez você se encontrou no terceiro tópico e você almeja ser usado como porta de um milagre na vida da sua família, dos seus amigos. Mas todos esses tópicos, irmãos, têm em comum uma atitude de fé. Pai querido, eu oro agora, Pai, para que essa palavra seja testificada no coração dos meus irmãos.
Eu oro, ó Pai, para que o Senhor traga ao nosso entendimento as atitudes de fé que nós precisamos tomar, as atitudes que nós precisamos realizar para encontrarmos o Teu milagre e encontrarmos as grandes coisas que o Senhor tem para nós. Pai, eu quero orar em especial por esse irmão, por essa irmã que se encontra, Pai, apenas preso nas decisões, mas que ainda não encontrou a iniciativa. Eu oro, Pai, para que venha do alto o mover do Senhor e que nós sejamos incomodados a vencer as nossas zonas de conforto. Pai, eu oro ainda pelo meu irmão que tem se encontrado, ó Pai, preso às barreiras da vida, que tem se encontrado frustrado com os obstáculos, com as situações, que tem se encontrado sem saída. Eu oro, Pai, para que no nome de Jesus o Senhor nos dê novas estratégias, o Senhor derrame sobre nós uma visão do alto, que nós possamos enxergar novas saídas para alcançarmos o Senhor e encontrarmos o milagre que o Senhor tem para nós. Pai, eu ainda oro por esse outro grupo de pessoas, esse grupo, Pai, que deseja ser usado para ser porta do milagre do Senhor na vida das pessoas. Pai, nós oramos para que o Senhor nos mova numa atitude de fé que nós ainda não nos movemos, para que o Senhor nos leve a níveis mais profundos de intimidade, de revelação da Tua palavra, de revelação das Tuas vontades, dos Teus anseios para as nossas vidas. E nós Te damos liberdade, Senhor, nessa noite. Usa as nossas vidas para que sejamos instrumentos do Senhor na vida das pessoas. Pai, e em todos esses pontos nós encontramos algo em comum, e ele diz respeito a atitudes de fé. Eu oro, Pai, para que o Senhor revele ao nosso coração qual é, Senhor, qual é a atitude de fé que nós precisamos tomar, qual é a atitude, o posicionamento, movidos pela fé, Senhor. Nós queremos encontrar a iniciativa, romper barreiras e sermos um testemunho vivo do Teu poder nessa terra, nessa cidade, no nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantarmos essa canção, eu convido você, se essa palavra mexeu com o seu coração, se essa palavra falou com você, convido você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Nós estaremos com a equipe de intercessão posicionada aqui. E se você está na nossa campanha, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima semana, nós esperamos você também para orar com você enquanto nós ministramos essa canção. Amém? Escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço seu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre
tempestade, eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar.
pois tua palavra, a voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. A mesma voz que acalma o mar, a mesma voz que remove todo o mal, a mesma voz que nós cremos e continuará falando aos corações, como a tua palavra foi pregada nessa noite, meu Senhor, que tocou corações. Nós cremos, ó Deus, que aqueles que estavam somente por uma decisão, que nessa noite receberam graça, encorajamento, receberam poder do Senhor para se levantar na sua força, Pai, pois nós admitimos que pela nossa própria vontade fracassamos, falhamos, mas a tua graça que nos basta, a tua graça é poderosa, a tua graça que nos capacita, Senhor, pois nós cremos em nome de Jesus, que muitas vidas hoje, Pai, estão recebendo força para se levantar, em nome de Jesus. Além de tomar iniciativa, Senhor, mas nós cremos no teu mover, nós cremos, Senhor, na tua visitação, nós cremos que o Senhor tem propósitos maiores nesse lugar, Senhor. O Senhor tem planos para essa família, o Senhor tem um propósito, Senhor, nessas vidas que tem apresentado em oração, com quebrantamento, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, o Deus da palavra que foi pregada, é o Deus do louvor que nós adoramos neste lugar, está presente aqui em nosso meio. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tem fortalecido a fé dos meus irmãos, tem dado direção para avançar pela fé, atitude de fé, para avançar, ó Deus, nos teus propósitos, Senhor, e para glorificar e exaltar o teu nome, para bendizer e exaltar o teu nome, Senhor. Pai, nós te louvamos, pois pela fé, Pai, nós já te agradecemos. Se você crê que você já recebeu do Senhor, comece a agradecer pela fé. Comece a agradecer ao Senhor pela fé, meu querido. Comece a agradecer ao Senhor pela fé, minha querida. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Oh Jesus, te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Como o Senhor mudou a história daquele homem paralítico, como o Senhor honrou as atitudes, ainda que foram pequenas atitudes dos seus amigos, mas o Senhor manifestou o milagre, manifestou a sua glória, que todos ficaram maravilhados, exaltaram o teu nome, Senhor. E assim que nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado em todas as coisas, Senhor. Nós cremos, Deus, que uma pequena atitude de fé, ela é relevante. Não é desprezível uma atitude de fé, ainda que seja pequena. Pai, nós te agradecemos por gerar fé em nosso coração, para darmos passos de ousadia. Tem nos gerado fé para crer que o Senhor continua agindo hoje, para a glória do nome de Jesus. Se você crê, glorifica o nome de Jesus com suas palmas, exalte este nome poderoso, digno de honra, de glória e de louvor. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Estenda as suas mãos, queridos, receba a bênção do Senhor. Volte para sua casa em paz, na certeza que o Senhor falou teu coração. Volte em paz para sua casa, na certeza que o Senhor é contigo, e o favor do Senhor está sobre a sua vida. Glórias a Deus, que Ele é fiel de completar a boa obra que já começou. Glórias a Deus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno, maravilhoso Espírito Santo, continue abundantemente sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém.
Vamos na paz, igreja. Deus abençoe, queridos.